Hoje a gente vai ver a primeira carta que João escreveu, cujo tema é a comunhão com Deus. João foi o mais jovem dos apóstolos de Jesus e ele pertenceu ao seu círculo mais íntimo, junto com seu irmão Tiago e também com Pedro, cujas cartas a gente viu na semana passada e na anterior. João e seu irmão eram tão impetuosos que Jesus deu a eles o apelido de Filhos do Trovão. E agora, quando ele escreve a sua primeira carta, João já é bem idoso, bem velhinho, e toda aquela impetuosidade de antes foi substituída por um amor profundo pelos irmãos, a quem ele sempre chama de filhinhos. O autor, então, foi o apóstolo João, que escreveu essa carta em cerca de 90 depois de Cristo em Éfeso, que é uma cidade que ficava na Turquia. O nome desse livro no grego é Ioannou A, significa primeira de João. E João vem do hebraico Joanã, que significa o Senhor foi generoso. O verso-chave dessa carta, que é aquele versículo que sintetiza, resume a ideia principal dela, está no capítulo 5, verso 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Uma das formas como a gente pode dividir essa carta é em duas. A primeira, que vai até o capítulo 2, verso 27, fala sobre a base para a nossa comunhão. E a segunda parte, que vai do capítulo 2, verso 28 até o fim do livro, no capítulo 5, fala sobre o nosso comportamento nessa comunhão. E Jesus pode ser visto aí nessa carta, principalmente como a vida. Isso está lá no capítulo 5, versos 11 e 12. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essa carta está toda estruturada na forma de testes. O primeiro tipo de teste que João mostra é aquele que revela que tipo de crente nós somos. É uma série de 7 testes que mostra se nós somos crentes de verdade ou não. O primeiro é sobre andar na luz. Está lá no capítulo 1, verso 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O segundo teste é se a gente reconhece que a gente é pecador. É o teste da confissão. Está no capítulo 1, verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O terceiro teste é o teste da obediência. Se a gente obedece à vontade de Deus. Está no capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. O quarto teste é se a gente imita Jesus ou não. Está no capítulo 2, verso 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O quinto teste é o teste do amor. Se a gente ama uns aos outros. Está no capítulo 2, verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. O sexto teste é se a gente ama o mundo, se a gente ama o sistema do mundo, o modo do mundo pensar. Está no capítulo 2, verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o sétimo teste é se a gente pratica a justiça. Está no capítulo 2, verso 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O segundo tipo de teste que João nos dá é para a gente saber se alguém é de Deus ou do diabo. Isso está lá no capítulo 4, do verso 1 até o 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse mundo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. A gente às vezes vê filosofias e religiões muito interessantes, muito bacanas, que tem até coisas bem legais pra gente. Só que se qualquer religião ou filosofia não admite que Jesus é Deus encarnado, o Deus que se tornou um ser humano para nos salvar, essa filosofia ou religião não é de Deus. Se essa filosofia ou religião nega isso, você pode afirmar com certeza, ela é do diabo e ela tá com essas coisas boas todas para enganar você. Tome muito cuidado. E a última aplicação prática que eu destaquei é que o teste supremo da vida cristã é o amor. É o que João está falando no capítulo 3, verso 14 e também no capítulo 4, do verso 7 até o 11. Vamos dar uma olhadinha. Sabemos que já passamos da morte para a vida
porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, como uma oferta para que a gente fosse aceito por Deus, pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Um cristianismo que seja sem amor pode ser qualquer coisa, mas cristianismo não é. Deus é amor e ele demonstrou isso se tornando um ser humano, vivendo 33 anos entre nós, em plena justiça, sem cometer um único pecado, porque senão ia tudo por água abaixo, mostrando pra gente qual o caminho para Deus, morrendo numa cruz, que era a forma de morte mais cruel e humilhante que existia, e em nosso lugar, para que a gente não precisasse passar por isso, ressuscitando por nós, evidenciando que o sacrifício dele foi aceito e que por isso a gente pode plenamente confiar nele, com certeza, porque a gente também vai ter essa vida, essa ressurreição que ele teve. Depois disso, enviando o Espírito Santo para ser o nosso guia no lugar dele, para estar com a gente todos os dias até a volta de Jesus e intercedendo continuamente em nosso favor lá no céu, onde ele está agora, à direita de Deus, com toda a autoridade. Ele poderia muito bem ter deixado isso tudo para lá, começado tudo do zero de novo, mas ele nos amou, ele achou que valia a pena fazer tudo isso por nós. E tudo isso começou quando a gente ainda era inimigo de Deus, a gente não queria saber dele, tinha medo, tinha raiva, fugia dele, mas ele se fez um ser humano por amor, para que a gente possa ser levantado por ele até aquela condição que Deus, desde o início, desde antes do mundo ser fundado, ele já tinha planejado para cada um de nós. E esse tipo de amor que ele teve por nós, quando a gente ainda era inimigo dele, ele espera que a gente tenha por todas as pessoas, não só pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas que gostam de nós, mas também por todos aqueles que ainda são nossos inimigos. E esse foi o resuminho da primeira carta que João escreveu. Na semana que vem a gente vai ver a segunda carta, que é bem curtinha, e eu espero você lá.